Desculpe, mas não posso ajudar com isso. E aconteceu que a manhã se fez clara, e a luz do sol penetrava pelas janelas da casa, trazendo um novo dia. Os habitantes da cidade, envolvidos em sua rotina, sentiam a pressão do opressivo clima espiritual que pairava sobre eles. O temor dos filisteus crescia, e com ele, a necessidade de um libertador se tornava urgente. Enquanto isso, Ana, a mãe de Samuel, continuava a clamar ao Senhor, sua alma profundamente angustiada, mas cheia de fé. A oração de Ana ressoava como um eco no coração do céu. Ela prostrava-se diante do altar com fervor, um sacrifício de súplica que subia como incenso diante de Deus. E, enquanto seus lábios pronunciavam as suas palavras de dor, uma resposta celestial começava a se formar nas câmaras do céu. Então, Eli, o sacerdote, olhou para ela e, percebendo sua intensa devoção, disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fez. 1 Samuel 1h17. Ana, tocada pela certeza da promessa de Deus, deixou o tabernáculo com a esperança renovada em seu coração. Ela não apenas orava por um filho, mas pela restauração de um propósito divino. Enquanto isso, as forças que planejavam a ruína de Israel começavam a mover-se nas sombras, tecendo uma trama de malignidade que os homens não poderiam ver. Aquela mesma manhã, em um local distante, os filisteus se preparavam para atacar e conquistar. Com uma confiança perversa em seus deuses de madeira e pedra, eles ergueram seus ídolos, certos de que poderiam subjugar o povo de Deus. Mas o Senhor do Exército havia decidido agir. Ele levantou Samuel, a resposta à oração perseverante de Ana, começando assim a escrita de uma nova história para Israel. Samuel cresceu sob a sombra do altar, e, à medida que seus dias se passavam, a glória do Senhor se manifestava sobre ele. O testemunho de sua sabedoria e do poder de Deus se espalhava pelas tribos de Israel. E o povo, cansado de sua própria insensatez, ouviu a voz do Deus verdadeiro através de Samuel. Detalhes sobre sua vida eram como um vislumbre da providência divina, cada um refletindo a luz do caráter de Deus. Olharam para o céu e clamaram ao Senhor, reconhecendo que sua esperança não estava em ídolos, mas no Deus que ainda liberta. Samuel, sabendo que a batalha não era sua, mas do Senhor, reuniu o povo e convocou um dia de jejum e oração. Ele proclamou: Se voltardes ao Senhor de todo o vosso coração e tirardes dentre vós os deuses estranhos, então ele vos livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7h03. O povo, agora com corações contritos, buscava a face do Senhor. E assim como se pressentia a aproximação da calamidade, a mão de Deus começou a se mover em favor deles. No campo de batalha, enquanto os filisteus se aproximavam, o Senhor enviou um estrondoso trovão, confundindo os inimigos e fazendo-os fugir. Mas o que o povo de Israel não sabia era que, através de cada evento, Deus estava moldando uma aliança mais profunda. E, em cada vitória, havia um plano soberano que se desenrolava, um propósito eterno que transcendia o momento presente. O coração de Deus pulsava por um futuro que se revelaria na plenitude dos tempos. Antes que o eco das trombetas de vitória se silenciasse, uma voz sussurrou ao coração de Samuel. A glória do Senhor estava prestes a derramar-se sobre um povo que aprenderá a confiar nele. Mas, além da vitória no campo de batalha, havia algo mais profundo que estava em jogo. Quando Samuel olhasse mais uma vez para os céus, ele se lembraria da promessa feita, um lembrete do que estava por vir, e assim, o vislumbre da divina soberania começaria a se manifestar de forma ainda mais gloriosa. E a pergunta que pairaria no ar era: até onde essa direção divina guiaria o povo de Deus? E assim, muitos dias se passaram desde o clamor de Ana e a coroação silenciosa de Samuel através da luz celestial. A vida em Israel começou a se transformar sob os cuidados do jovem profeta, que, uma vez lançado na posição de líder, não se esquivou da tarefa. A cada nova manhã, suas palavras e ações refletiam a presença de Deus entre o povo. Enquanto o povo se reunia, Samuel proclamava a mensagem do Senhor, exortando-os a se afastarem do pecado e a se voltarem para a verdadeira adoração. Cada convocação à santidade era recebida com um misto de temor e esperança. O povo se lembrava das tribulações que haviam enfrentado e da necessidade de um relacionamento verdadeiro com o Altíssimo. Na cidade, os sussurros sobre a força dos filisteus começavam a ecoar novamente.
As traições e alianças políticas foram sendo formadas nas sombras, à medida que os líderes filisteus procuravam reerguer o espectro da opressão. Eles, confiando em seus ídolos, não podiam perceber que o verdadeiro Deus estava trabalhando secretamente ao favor de Israel. Uma nuvem de inquietação começou a pairar sobre a cidade à medida que se aproximava o dia da batalha. Foi então que Samuel, sentindo o peso do Espírito, decidiu convocar um novo jejum e um dia de oração mais intenso. Ele sabia que as palavras eram vazias sem o respaldo da comunhão verdadeira com Deus. Clamemos ao Senhor, exclamou ele, e ele nos ouvirá. Temos de ser um povo consagrado, apto para receber a sua intervenção. As vozes do povo se uniram em um grito fervoroso, ressoando com resiliência e esperança. Juntos, clamaram, ó Senhor, livra-nos novamente, assim como fizeste antes. Naquela noite, enquanto buscavam a face do Senhor, algo sobrenatural começou a acontecer. Nas terras dos filisteus, sinais de confusão surgiram entre eles, enquanto a mão do Senhor se movia para criar um distúrbio em seus acampamentos. Os guerreiros, que uma vez estavam seguros em seus deuses, sentiram um estremecer de medo, como se algo maligno os visitasse. E, na apoteose de sua perversa confiança, o medo tomou conta de seus corações, enquanto eles ouviam ecos de vozes, como se os próprios deuses os abandonassem. Samuel, por sua vez, não percebeu que o Senhor lhe havia reservado uma revelação. Ele se retirou para orar e, lá, foi lembrado das promessas de seu nascimento. O significado da sua vida não era apenas a conversão de um povo, mas o ato de ser um sinal de mudança. O Senhor lhe mostrou que não era um mero profeta, mas um portador de uma nova aliança que viria através dele. Com essa nova sabedoria, Samuel entendeu que não seriam apenas os filisteus a serem vencidos naquele dia, mas uma nova era se abriria para Israel, uma era em que a soberania de Deus se revelaria em cada aspecto da vida. E assim, enquanto a alvorada chegava, Samuel levantou seus olhos e fez um clamor ao Senhor, pedindo confirmação do que ouviu. E a resposta foi clara, uma voz suave e poderosa ressoou em seu coração, lembrando: o que se prepara não é uma vitória somente, mas a fundação de um futuro redentor para o meu povo. Este dia se tornará um marco, um testemunho de que eu sou o Senhor que salva. A batalha estava prestes a começar, mas uma pergunta crucial pairava sobre Samuel e sobre o povo que clamava: já estavam preparados para o que Deus estava prestes a fazer? A expectativa do divino estava ao girar de um dedo e o futuro se desenrolando revelava uma verdade ainda mais profunda sobre a aliança que Deus estabeleceria com Israel. E assim, enquanto os tambores da guerra se tornavam mais altos, a promessa de um Deus vivo começava a ecoar na história, desvendando o plano soberano que mudaria tudo. Samuel levantou-se ao amanhecer, seu coração pulsando com a gravidade da missão que o aguardava. O povo de Israel, reunido ao seu redor, mostrava-se ansioso, cada olhar carregando a expectativa e o temor pela luta que se aproximava. Ele sabia que, apesar da coragem que invadia os ânimos, a verdadeira força não estava nas armas ou números, mas na compaixão e na fidelidade de Deus. Filhos de Israel, com uma voz robusta ele se dirigiu à multidão. Hoje nos apresentamos diante do Senhor, nosso Deus. É nele que encontramos a nossa força e a nossa salvação. Este é o dia em que testemunharemos a manifestação do poder do Altíssimo. Clamemos a Ele com nossos corações contritos. O clamor coletivo ecoou por toda a cidade, como um rugido de um leão faminto, reverberando entre as montanhas e os vales. A mobilização espiritual do povo, unindo-se em fervente oração, fez ecoar as antigas promessas dadas a seus antepassados. Samuel sentiu a presença do Senhor palpável, e a expectativa aumentava à medida que a batalha se aproximava. A nuvem escura dos filisteus ainda pairava nas fronteiras de Israel, mas Samuel sabia que já havia um estrondo de chuva chegando, trazendo bênçãos como nunca antes. Enquanto isso, na terra dos filisteus, os guerreiros e seus líderes estavam presos em uma espiral de desconfiança e pânico. O medo se espalhava como um incêndio em palha seca, e a voz de seus príncipes tremia ao proferir conselhos. Devemos buscar nossos deuses, ou talvez seja hora de fugir, um deles sussurrou, temendo os rumores que vinham das colinas de Israel sobre uma intervenção divina. Naquele momento crítico, Samuel, guiado pelo Espírito, lembrou-se das palavras do Senhor que lhe foram reveladas. Era hora de ele restaurar o altar do Senhor,
Um ato simbólico que relembraria ao povo e aos seus inimigos que Deus não havia esquecido deles. Portanto, ele se lançou em direção ao monte, levando consigo a congregação. Os levitas e os pastores de Israel, juntos, ergueram uma nova oferta a Deus, não apenas de animais, mas suas próprias vidas, pedindo perdão e renovação. Enquanto faziam isso, o céu nublado começou a se rasgar em relâmpagos. Os trovões se fizeram ouvir, e o tremor da terra indicava que o Senhor se movia. Samuel levantou suas mãos ao céu, e seu grito ressoou como um lamento profético e de guerra: ó Senhor dos exércitos, que este sacrifício de louvor chegue ao teu altar. Venha a nós, auxiliar-nos nesta luta. Aproximamo-nos de ti não em nossa força, mas em tua santa misericórdia. Neste instante de pacto, uma luz desceu do céu, iluminando a terra entre os dois exércitos. Os filisteus, ao verem a luz e ouvindo os ecos do clamor, foram tomados por um terror sem igual. Eles viam sombras e ouviam palavras que pareciam não desta terra, sendo convencidos de que estavam sendo atacados por uma força maior que qualquer humano poderia imaginar. E assim, o exército de Israel se preparou para o embate. No meio da confusão, Samuel entregou-se à oração, intercedendo por seu povo, ciente de que esta batalha não era apenas por forças físicas, mas pela liberadora ação de Deus prometida a David e aos patriarcas. O que estás a fazer é apenas um princípio, disse o Senhor a Samuel em um sussurro, pois é em toda a terra que eu levantarei um nome. Meu plano se inicia hoje, e não somente hoje, mas uma nova aliança se tornará testemunha de que as portas do céu estão abertas. O meu povo não sucumbirá, mas será um povo chamado pelo meu nome. Com estas palavras firmes ecoando na mente, Samuel sentiu um novo vigor. Ele não apenas liderava uma batalha física, mas a ruptura de um ciclo de opressão que cuidadosamente estava sendo moldado pela mão do Senhor, preparando o caminho para um Redentor que ainda não havia sido revelado. O domínio das nações estava prestes a mudar, e com um sentimento perene de expectativa, ele se virou para o povo, dizendo: estai prontos. Pois hoje é o dia que o Senhor fez, hoje, a vitória será para aqueles que têm fé. E assim é a história. Prosseguia, cercada por um manto de sombras e promessas, enquanto um novo amanhecer espiritual e uma revelação divina se aproximavam, prontos para mudar o destino de Israel e a história da aliança de Deus com sua criação. Enquanto o clamor ecoava nas montanhas e o terror se espalhava entre os filisteus, a atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável. Samuel, movido pelo Espírito, não apenas orava, mas também atestava a presença divina que se movia ao seu redor, como ventos que anunciavam a tempestade. O céu, revestido de nuvens escuras, parecia aguardar ansioso pela intervenção do Senhor. Quando a luz penetrante desceu sobre o altar, a multidão de Israel sentiu um profundo alívio. O medo que dominava o coração dos israelitas começou a se dissipar, substituído por uma fé renovada. Samuel, ainda em oração intensa, falou a seu povo: o Senhor já se move entre nós. Ele agiu em nossos corações e ouviu nosso clamor. Preparem-se, pois é hora de avançar, e o Senhor nos dará vitória. Com o aviso de Samuel ressoando em seus corações, os guerreiros de Israel se reuniram, prontos para marchar. A confiança emergia como um novo manto sobre eles, e sentiam que a batalha, embora real, já estava decidida por Deus. Enquanto se posicionavam, um som peculiar de angústia começou a sair do acampamento filisteu, como se um manto de caos tivesse sido lançado entre seus homens. Os príncipes e militares filisteus, tomado pela confusão e pela irrepressível sensação de desespero, não conseguiram ouvir os pontos fracos de seus oponentes, pois uma luta interna se formava. Por que hesitamos? Gritou um comandante, sua voz carregada de pânico. O Deus de Israel lutou por eles e não por nós. Vamos, ou o medo nos consumirá. Do lado israelense, Samuel levantou a voz em um elevado clamor, invocando aqueles que estavam próximos: tende coragem, povo de Deus. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez por nossos antepassados. Não é com espada ou lança que venceremos, mas pelo seu nome poderoso. Enquanto a batalha se intensificava, uma enorme luz se destacou na linha de frente, onde os exércitos de Israel se preparavam. Era como se os céus se abrissem, e desde o nevoeiro, sombras emergiram na forma de anjos,
marchando em auxílio de Israel. Aqueles que olhavam com espírito de temor estavam agora sendo guiados por uma força além da compreensão humana. Um rugido imenso ecoou dos céus, como o som de um trovão que rebenta os corações dos ímpios de medo e espanto. Diante disto, os filisteus, consumidos pelo pânico, começaram a recuar. As vozes de seus líderes eram um sem fim de gritos e desordem. Os guerreiros israelitas avançaram, seguindo a presença que Samuel tinha invocado, e um forte clamor de vitória rugiu pelo vale, ressoando entre as montanhas como um eco de festa divina. Samuel, em meio à batalha, teve um vislumbre divino. Ele viu um futuro onde a aliança do Senhor com Israel se consolidaria em David, onde serão estabelecidos reis e um reino eterno. Seu coração pulsou ao perceber que o dia de libertação se aproximava. Ó Senhor, que os corações de Israel se tornem um só, em unidade e adoração. Implorou. Enquanto os filisteus se retiravam, Samuel ficou imaginando as próximas gerações de israelitas que, ao olharem para essa batalha, se lembrariam de como o Senhor os livrou da opressão. Mas a presença de Deus não só gritava vitória, murmurava também promessas. Samuel percebeu que uma nova aliança se desenhava, onde entraria uma nova esperança, um renascimento em meio ao povo escolhido. E foi neste momento de triunfo, nas sombras da vitória, que o Senhor falou novamente a Samuel, revelando um novo mistério a ser desvendado. Meu servo, isto é apenas o início de uma grande jornada. Saibais que um novo dia se aproxima, e esse povo que clama por mim, receberá um rei segundo o meu coração, e através dele, estabelecerá a verdadeira paz. Somente assim, o povo terá um nome eterno. Montando essa visão, Samuel sentiu uma mistura de reverência e expectativa. O que isso significaria para os dias vindouros? O plano soberano de Deus, que parecia se entrelaçar com suas ações naquele campo de batalha, continuava a desdobrar-se diante dele em mistério. A vitória estava selada, mas o verdadeiro propósito de Deus ainda pairava próximo, aguardando o tempo certo para ser revelado. Enquanto os guerreiros de Israel celebravam sua vitória, a atmosfera de júbilo se entrelaçava com um profundo temor reverente. As vozes festivas ecoavam como músicas de libertação, mas Samuel, ainda com o espírito em comunhão com o Senhor, sentia a necessidade de retornar ao altar, buscando discernimento naquilo que viera. Olhando para o céu já clareando, quebrou a dança da vitória com uma oração silenciosa e sincera: Ó Senhor, que diremos a este povo? Como aferiremos a fidelidade da nossa jornada? A resposta veio como um sussurro suave que acariciou seu coração angustiado: a vitória é minha, e os preparativos para a nova aliança devem ser cuidadosos. Samuel entendeu que o Senhor não apenas havia dado a vitória, mas agora ele precisava conduzir Israel a um novo desígnio. Reunindo os anciãos de Israel ao redor, Samuel declarou com firmeza: o Deus de nossos pais não apenas nos libertou hoje. Ele estabeleceu um propósito através de nossas vidas. É tempo de consultar o seu coração e andar nos seus caminhos. Os anciãos escutaram em reverência, cada um refletindo sobre suas histórias passadas, sobre quanto o Senhor os havia suportado em cada batalha e como ele haveria de guiá-los em cada nova jornada. Mas a paz estava longe de ser completa. Samuel sabia que as tensões ainda poderiam romper novamente, pois os filisteus, mesmo derrotados, eram astutos e imprevisíveis. O Senhor havia dito que um novo rei guiaria Israel, uma figura que traria estabilidade e força. Contudo, a escolha desse rei estava longe de ser simples. Olhando em direção ao horizonte, Samuel vislumbrava desafios que se avizinhavam. Na manhã seguinte, um vento suave soprou, como se a própria criação estivesse antecipando a nova era. Samuel caminhou ao longo da encosta, onde o povo se reunia para celebrar e dar graças a Deus. O altar, aquecido pelas chamas, era um testemunho da intervenção divina. Sua fumaça subia em direção aos céus, simbolizando orações que eram ouvidas. Subitamente, uma figura imponente surgiu entre a multidão: um jovem pastor de ovelhas, Davi, filho de Jessé, que ainda não conhecia o chamado que o aguardava. A presença do Senhor pairava sobre ele, e Samuel, em obediência ao que fora revelado, sentiu a urgência em convidá-lo para se unir à congregação. Davi chamou, atraindo o olhar do jovem. Venha aqui. O Senhor tem algo grande reservado para ti. Os olhares se concentraram em Davi, que, perplexo, hesitou antes de avançar.
Um murmúrio entre o povo cresceu. Alguns conheciam suas habilidades como músico, outros o viam como simples pastorzinho. Mas Samuel sabia que estava diante do escolhido de Deus, aquele que um dia governaria o povo. Samuel ergueu o frasco de óleo sagrado que havia assimilado desde os tempos de Moisés, e orou fervorosamente. Com a mão pousada na cabeça de Davi, ele disse: Em nome do Senhor dos Exércitos, eu te unjo como rei sobre Israel. Ao fazer isso, uma luz poderosa iluminou o lugar, sendo testemunha do chamado divino. Murmúrio de assombro e adoração ecoou entre o povo. A escolha de Davi trouxe uma nova expectativa, mas também um mistério. Como um pastor de ovelhas poderia liderar uma nação em tempos tão tumultuados? As correntes da providência divina estavam sendo tecidas, e a sombra de um futuro glorioso se erguia. Contudo, um aviso ainda ecoava na mente de Samuel, como um eco distante. O caminho seria marcado por desafios, batalhas interiores e exteriores. O povo que um dia triunfaria veria também a sua fraqueza. E assim, enquanto todos celebravam a unção de Davi, uma nova sabedoria se formava no coração de Samuel, lembrando a todos que, embora a vitória seja de Deus, cada passo precisaria ser trilhado com humildade e busca. Diante da multidão, Samuel concluiu: E saberemos que o Senhor é fiel ao que prometeu. Preparem-se, pois o caminho de Davi ainda está por se desdobrar, e com ele, um renovo mais potente virá, conforme o Senhor o tem estabelecido para nós. As palavras pairaram no ar como um chamado não apenas à adoração, mas à preparação para os grandes feitos que estariam por vir. E assim, enquanto o povo ponderava sobre o que estava destinado a ocorrer, um novo mistério tomava vida. Não era apenas um reino que estava prestes a florescer, mas um eterno legado que se manifestaria através dos descendentes do rei ungido. A história de Israel, nas mãos do Deus que promete, estava apenas começando, aguardando os acontecimentos que iriam moldá-la. Um profundo silêncio pairava sobre a multidão após a palavra de Samuel. A unção de Davi havia sido selada, mas o espírito de expectação misturava-se com um alterado temor. Os olhos do jovem pastor, agora ungido, estavam fixos em Samuel, uma nova responsabilidade pesando sobre seus ombros. O Senhor, em sua soberania, estava moldando o futuro de Israel, e cada coração ali presente sentia o peso daquele momento. O altar, onde o fogo havia ardido, tremulava também com a presença do Altíssimo. Naquele instante, um uivo distante cortou o silêncio, e Samuel intuiu que as forças do mal não estariam contentes com a nova liderança levantada entre eles. Serás um homem segundo o coração de Deus, disse Samuel a Davi em meio à multidão, e ao mesmo tempo, os anciãos faziam suas considerações. Com o coração aflito, Samuel sabia que uma nova jornada se iniciava, repleta de dificuldades e tribulações. Depois da unção, Davi afastou-se um pouco, buscando um momento de oração e reflexão. Suas mãos tremiam, ainda impressionado pela imponente chamada. Ele se dirigiu ao Senhor: Ó Deus, como posso eu, um simples pastor, ser um líder para este povo? Que me seja dado temor para encaminhá-los na verdade e justiça. Enquanto ele orava, uma visão se desdobrou diante de seus olhos. Um campo vasto de batalha surgia, com guerreiros de várias nações confrontando-se. No centro daquele conflito, uma figura de armadura reluzente se destacava, empunhando uma espada como se fosse a própria luz. Sombras nebulosas espreitavam à distância, prontas para atacar. A imagem encheu Davi de um profundo temor, e ele clamou: Senhor, quem é este que se ergue no meio da escuridão? Naquele momento, uma voz respondeu em meio ao eco do clamor: A tua luta não será apenas contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O meu povo precisará de um coração valente, Davi. Você será mais que um rei, você será um guerreiro na minha batalha. A visão se dissipou lentamente, mas a certeza da luta que estava por vir ficou gravada em seu coração. O jovem líder sabia que a vitória não viria apenas em força militar, mas em dependência total de Deus. O povo de Israel, com suas fraquezas e falhas, exigiria de Davi uma habilidade singular para unir corações e guiá-los com sabedoria. Enquanto isso, Samuel, percebendo o peso que Davi carregava, voltou-se para o povo que o cercava. A marca de um líder está em sua disposição de ouvir a voz de Deus. Não buscaremos somente nossas próprias forças, mas abraçaremos o Senhor que nos guia em meio à incerteza.
Conforme os dias se passaram, Davi começou a viver entre os homens de Israel, e com isso vinham as interações que iriam moldar seu caráter. Em meio às festas e celebrações, rumores de que o antigo inimigo de Israel, os filisteus, poderiam ser uma ameaça emergente se espalhavam como fogo em palha seca. Samuel frequentemente buscava ao Senhor por orientação, e enquanto as notícias de aproximações de hostilidades cresciam, a tensão aumentava entre o povo. Os líderes de clãs próximos a Judá começaram a questionar a sabedoria da escolha feita. Como este pastor, que conhecesse apenas o campo e as ovelhas, liderará nosso exército contra os filisteus? Diziam entre si, suas vozes ecoando o ceticismo que gerava divisão. Mas Samuel intercedia, lembrando-se de que o Senhor vê além da superficialidade, como está escrito em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, em sua sabedoria, nunca olhou a aparência ou a estatura, mas ao coração. Eis que se avizinha um teste significativo, e Davi vai ser confrontado. Lembrem-se do que o Senhor comunicou a mim. O caminho de um líder é forjado na proteção e na luta pela verdade, exclamou Samuel, sua voz carregando o peso da autoridade divina. Assim, o dia em que Davi se confrontaria com o primeiro teste de sua liderança se aproximava, e uma madrugada tensa pairava no ar de Israel. Uma batalha não era apenas inevitável, ela era um requisito da planificação divina que ultrapassava o entendimento humano. O chamado para Davi se tornava um testemunho do livramento ou da derrota, um momento que poderia definir o seu legado. E enquanto Davi preparava-se para o que estava por vir, uma nova revelação emerge, e acontecerá que por meio de ti, Senhor, o vale de combate se tornará um lugar de sobra e não de derrota. Que a aliança da promessa se cumpra entre nós e nossos descendentes, pensou Davi, sentindo um fervor de esperança. Porém, quando as nuvens de batalha se aproximavam, uma nuvem de incerteza se erguia sobre o povo, lembrando todos de que eles não lutavam sozinhos, o dedo de Deus guiava sua história, e o futuro já estava sendo escrito nas páginas da eternidade, aguardando pelo que o Senhor proporcionaria. Assim, com o destino em suas mãos, tanto para Davi quanto para Israel, um novo mistério aguardava na curva do tempo, desafios que definirão não apenas um rei, mas a própria história da nação escolhida. A chave para a vitória não estava nas armas, mas na revelação divina que se desdobraria. Davi acordou naquela alvorada de promessas e inquietações, o manto da responsabilidade envolvendo-o como uma armadura pesada. O sol mau havia rompido o horizonte, e já se sentiam os ecos de vozes afligidas ressoando pelos acampamentos de Israel. Os filisteus, como um vão de nuvens escuras, se preparavam para atacar. A tensão era palpável entre as tribos, e Davi sentia seu coração pulsar em resposta às murmurações de descontentamento que ecoavam ao seu redor. Ele lembrou-se das palavras de Samuel: a tua luta não será apenas contra carne e sangue. E calou sua mente inquieta, buscando um refúgio no Senhor, seu Deus. Com os olhos voltados para os céus, Davi se afastou um pouco do tumulto e se pôs de joelhos. Ó Senhor dos exércitos, começou, a voz tremendo não apenas com o peso de sua nova posição, mas com o desejo de ver a glória de Deus manifestada. Inclina-te para mim e ouve minha oração. O povo teme, e eu sou um simples pastor diante deles. Como então posso guiá-los à vitória? Nesse clamor, Davi sentiu o mesmo princípio de coragem que outrora tivera diante de leões e ursos que se atreveram a ameaçar suas ovelhas. Ele percebeu que não lutaria em suas próprias forças, mas com a fidelidade do Deus que o chamara. Dá-me um sinal, Senhor. Que tua mão esteja sobre nós e que possamos ver a tua salvação em meio à luta. Enquanto orava, a brisa suave se tornou um sopro forte, e um ruído distante fez seu coração acelerar. Era a marcha dos filisteus, uma onda de guerreiros prontos para a batalha. O som ecoava pelo vale de Elá, como um rugido que prenunciava a tempestade. Davi levantou-se, sentindo em seu espírito a resposta do Altíssimo. Sem hesitar, ele retornou ao acampamento e viu os homens de Israel reunidos, sombreados pela dúvida e pelo medo. Ele se pôs à frente deles, erguendo a cabeça e cercando-os com seu olhar firme. Homens de Israel! Exclamou, sua voz ressoando como um clarim entre os guerreiros. Hoje combatemos não apenas contra um exército, mas contra aqueles que zombam do Deus vivo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez entre nós. Lembrem-se de como nos libertou das garras do opressor. As expressões de medo começaram a se transformar,
e uma chama de fervor começou a arder nos corações dos homens. Davi deixou que a esperança crescesse entre eles, sabendo que a fé seria sua maior arma. Levanta-te, ó Deus! Que os teus inimigos sejam espalhados. Que todos aqueles que te odeiam fujam diante de ti. Seu clamor se intensificou, capturando o espírito dos guerreiros. Um por um, homens puseram suas mãos nas espadas, cheios de coragem renovada ao ecoar as palavras de seu novo líder. Enquanto se preparavam para a batalha, uma visão ainda nada revelada pairava sobre Davi. Ele não sabia que seu primeiro confronto seria não apenas contra os filisteus, mas contra um gigante que definhava a força de Israel. Goliate, o gigante filisteu, erguer-se-ia desafiador no campo de batalha, e o povo, assim como Davi, experimentaria o limite de sua fé. As palavras do Senhor ecoaram em sua mente novamente: você será um guerreiro na minha batalha. Um profundo sentimento de determinação tomou conta de Davi. Ele não iria apenas lutar por ele mesmo ou por Israel, mas por um propósito divino que transcendia seus próprios desafios. O que estava por vir testaria não apenas suas habilidades de comando, mas sua fé inabalável no Deus que sempre foi fiel. Quando os filisteus se revelaram no vale, Goliate se destacou, sua imensa estatura eclipsando a bravura dos israelitas. E diante da possibilidade da derrota, um murmúrio de questionamento começou a ecoar: quem poderá enfrentar tal gigante? Neste momento de incerteza, uma nova voz dentre os homens de Israel começava a se erguer, desafiando cada espécie de descrença. Davi estava pronto para declarar, não apenas sua vontade de lutar, mas a confiança de que o Senhor lutaria por eles. E assim, uma vitória já proclamada aguardava para ser revelada no coração de um jovem que, com um cajado e uma funda, se tornaria um símbolo de fé e coragem para as próximas gerações. Em breve, o plano soberano de Deus se manifestaria em meio ao clangor da guerra, e Davi descobriria que o caminho para a grandeza também seria o caminho para o sacrifício. As promessas de Deus, de precedência e vitória, ecoavam em cada passo que ele tomava, levando-o a um destino divinamente orquestrado, preparado para transformar não apenas sua vida, mas a história de Israel para sempre. As vozes ecoavam pelo vale como um lamento de corações despedaçados. A sombra de Goliate opressor havia se assentado sobre Israel, e cada olhar perdido nos rostos dos soldados refletia um mar de desespero. Davi, percebendo a atmosfera tensa e sombria, buscou resposta em oração, sentindo que a batalha não pertencia a ele, mas ao Senhor. Ó Deus, clamou, com a fervorosa sinceridade de um coração angustiado, se tu estás conosco, quem contra nós poderá prevalecer? A lembrança dos relatos de sua fidelidade àqueles que o confiavam encheu Davi de ânimo. Ele recordou a libertação dos israelitas do Egito e como as paredes de Jericó caíram ao som da adoração. A vitória já era um eco de passado, e essa esperança poderia ser o seu futuro. Enquanto a multidão de soldados se agitava, Davi avistou o gigante se aproximar. A bravura do filisteu era cruel, seu rugido reverberava como o trovão, desafiando não apenas os homens, mas também o Deus de Israel. Eu sou Goliate, o filisteu. Qualquer homem que ouse lutar contra mim encontrará a sua derrota. Ele levantou sua espada, e seu riso ressoou como um eco de morte. O coração de Davi não se deixou abalar, pois sabia que o que estava em jogo era maior que peitos musculosos e espadas afiadas. O Senhor dos Exércitos, a quem ele servia, não poderia ser desafiado. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi pronunciou estas palavras olhando ao redor, seu olhar firme e inabalável. Os líderes do exército olhavam com descrença. Eles viam um jovem, quase um menino, desprovido de qualquer armadura ou arma a não ser um cajado e uma funda. Ele não tem experiência em batalha. O gigante será sua ruína. Murmuraram entre si, mas a fé ardente em Davi era inextinguível. Como se respondendo a um chamamento divino, Davi começou a avançar, sua frágil figura contrastando a força titânica de Goliate. Com cada passo dado, a memória de leões e ursos derrotados se entrelaçava em sua alma como promessas de um Deus que nunca falha. Ele buscou uma pedra do leito do riacho, cada gesto imbuído com uma confiança plena no poder do Altíssimo. Hoje, Senhor, entregarei este filisteu em suas mãos. Davi gritou, uma declaração de fé que fez o céu e a terra se unirem em silêncio. O exército israelita observava, e a multidão filisteia ficou em choque.
Um jovem sem armadura, mas cheio do poder do Espírito Santo, fazia-se valer como seu representante. Com um movimento ágil, Davi girou sua funda, e a pedra voou com a força de um relâmpago. O ruído do impacto ecoou como os tronos celestiais, e Goliate, a personificação do medo em Israel, caiu ao chão, vencido não pela sabedoria do homem, mas pela força de Deus. Mas o chão já tremia com murmúrios de confirmação. Os filisteus, arrasados pela vitória sobrenatural, correram, e em seu encalço, os homens de Israel gritaram e avançaram, experimentando a libertação que se manifestava no campo de batalha. Naquele instante, uma nova verdade se estabeleceu nas almas do povo. Davi não era apenas um pastor, ele era o escolhido do Senhor, preparado para trazer a salvação a Israel. Mas em meio à grande celebração, um novo mistério se desdobrava. Assim como Davi havia se levantado, uma nova liderança surgiria para guiar o povo em tempos futuros, marcada por lutas grandes e uma fé ainda mais profunda. E a alma de Davi estava inquieta, pois ele sentia que isso era apenas o início. As promessas de Deus se desdobrariam em cada passo, e a vitória em campo de Elá, embora gloriosa, era apenas a preparação para desafios maiores. Já ecoava em seu coração a pergunta: o que mais Deus reservou para aqueles que acreditam? Na confiança de um plano que ainda precisava ser revelado, Davi permaneceu atento às direções do Senhor, ciente de que seu destino estava sendo moldado em cada vitória, levando-o a cumprir um propósito que transcenderia os reinos da terra. A exaltação e a alegria que se seguiram à derrota de Goliate reverberaram por todo Israel, como tambores de vitória. O exército, agora inspirado e fortalecido, celebrou a libertação e a intervenção divina, erguendo Davi em seus corações como um herói. No entanto, o jovem pastor sentia um peso difícil de descrever se instalando em seu coração. Ele sabia que essa primeira vitória era apenas um reflexo da longa jornada que ainda estava por vir. Enquanto o povo dançava e cantava, Davi se afastou, buscando um momento a sós com Deus. Ele se deitou sob as estrelas que brilhavam intensamente sobre o acampamento, um lembrete da promessa feita a Abraão, sobre sua descendência incomensurável. Ó Senhor, tu tens mostrado tua fidelidade em meu meio, murmurava Davi em sua oração. Mas o que há adiante? Qual será o meu caminho ao teu serviço? Enquanto buscava direção, uma nova compaixão começou a pulsar em seu coração, uma preocupação com a união do povo de Deus. Davi se lembrava de como os hebreus tinham estado divididos e temerosos diante de Goliate, como muito dependiam uns dos outros, e como um véu de insegurança ainda pendia sobre a nação. Que o teu povo esteja unido sob um só coração, Senhor, ele clamou, sua carga compartilhada com o Deus de Israel. Mas em meio à celebração, um rumor começou a se espalhar entre os moradores das cidades próximas e do povo que, apesar da vitória, ainda sentia o peso da opressão e das lembranças das guerras passadas. Quem é esse Davi? Murmurarão alguns. Um simples pastor que se levantou contra Goliate. O que ele pode saber sobre liderar uma nação? A dúvida suscitada nas sombras ameaçava a paz que começava a se estabelecer. Davi sabia que as vozes da desconfiança seriam implacáveis. A liderança não era conquistada apenas em campos de batalha, mas também nos lares e corações da nação. Com a intenção de consolidar essa nova unidade, ele convocou os anciãos de Israel e propôs um banquete de celebração, um momento para reunir o povo, um símbolo de que estavam juntos sob a mesma bandeira. Tragam aqueles que necessitam de esperança, aqueles que perderam a fé, ele exclamou ao povo reunido, agora como um líder. Hoje, não celebremos apenas a nossa vitória sobre Goliate, mas o poder do Deus que atua entre nós. Seremos um só coração, pois juntos enfrentaremos os desafios que ainda estão por vir. Nos dias que se seguiram, o banquete foi preparado, e todos os clãs de Israel se uniram para celebrar a libertação. As fogueiras ardiam, e as vozes de adoração renasceram, orando juntos, clamando ao Senhor. O som de risos e hinos ecoava terrenos onde antes havia temor, e Davi, ao ver a unidade ser restaurada, sentiu um profundo desejo de que a liderança não fosse apenas sua, mas de todo o povo. Entretanto, o presságio do que estava por vir ainda pairava no ar. No silêncio da noite, enquanto o banquete acontecia, a palavra de Deus veio a Davi novamente. Meu servo, o que se erguerá contra ti não será carne e sangue, mas também aqueles que não compreendem o meu tempo e o meu propósito.
Davi olhou para a fogueira, refletindo sobre o que ainda estava por ser revelado, quando uma figura familiar surgiu ao seu lado. Era Jonatas, filho do rei Saul. Um olhar cordial e um aperto de mão se deram, e Jonatas falou: Davi, sei que tua fama cresceu por causa da vitória, mas meu pai, o rei, não vê isso como um motivo de alegria. A sombra se formou sobre Jonatas ao pronunciar o nome de Saul, uma vez que o espírito de desconfiança também permeava o palácio. Ele teme a tua ascendência, Davi. A vitória sobre Goliate acendeu um fogo em seu coração que pode se transformar em ciúme e ódio. Você precisa estar atento, pois a inveja pode se transformar em um perigo maior do que qualquer gigante do campo de batalha. Davi sentiu o peso da advertência. O mesmo Deus que o havia sustentado também desejava prepará-lo para o que ainda estava por vir. Se o Senhor está comigo, o que poderia ser contra mim? Pensou ele, mas também percebeu que a luta não era apenas externa, mas também interna e relacional. Assim, à medida que o banquete seguiu, Davi olhou com esperança e determinação para seus irmãos de fé, e ao mesmo tempo, uma semente de preocupação se plantou em seu coração. O que sucederia quando os ventos da oposição começassem a soprar? Sua fé e determinação seriam testadas não apenas contra inimigos visíveis, mas também em meio a alianças instáveis. O legado que estava começando a se formar na vida de Davi carregava a promoção de alguém que seria um grande rei, mas isso também implicaria em sacrifícios e desafios que não poderia prever. A próxima linha da história começava a se desenrolar, e a pergunta pairava no ar: Davi estava preparado para feições da traição e da inveja que viriam de onde menos esperava. No próximo amanhecer, enquanto o sol voltava a surgir sobre Israel, Davi se levantaria novamente, determinado a buscar mais da orientação divina. A aliança e os planos soberanos de Deus continuavam a se desenrolar, preparando um caminho não apenas para Davi, mas também para uma nação que precisava desesperadamente de esperança e liderança.